knocking at my door. If I could see your face once more, I could die happy, and I'm sure. Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui com mais um episódio do podcast Notas do Meu Coração. Este é o 8º episódio da 2ª temporada. Acho que os temas vão se repetindo de alguma forma, ou às vezes eu trago algo novo, mas de alguma forma a gente volta sempre para uma mesma base, né? Vamos dizer assim. Acaba sendo um pouco parecido uma coisa com a outra. Essa semana me bateu uma paralisia, vamos dizer assim. Sabe, tipo, você tem muitas ideias na cabeça, mas você não consegue colocar pra fora o que você tá querendo, criando dentro da sua mente. As ideias vêm, mas você tem uma certa paralisia, um certo bloqueio e não consegue colocar aquilo para fora. Sei lá, foi um pouco disso que eu senti, sabe? Bom, eu não sei de fato como chega esses episódios para as pessoas, o que elas sentem escutando. A única parte que eu consigo identificar é o que eu tô falando e quando sai de mim, como eu me sinto, né? Então, é meio estranho gravar quando você tá assim, sabe? Essa semana eu tava pensando muito sobre o amor como uma decisão. Eu acho que o amor é uma decisão. Isso vale pra qualquer tipo de amor, tá? Não precisa ser necessariamente um amor de casal de namorados ou esposa, enfim. Eu falo de qualquer tipo de amor. Ele é uma decisão, você decide amar aquela pessoa. E muitas vezes o amar não é só, poxa, eu te amo. É em atitude, sabe? Eu tenho refletido muito sobre essas decisões que a gente toma diariamente para com o amor. Vou dar um exemplo como minha mãe, por exemplo, né? Não é sempre que ela vai dizer que me ama, não é sempre que eu consigo dizer que a amo também. Apesar da gente se tratar bem e ter uma ótima relação, às vezes nossa forma de falar que ama é de outras formas, sem ser falando verbalmente. Não que não seja importante. Mas o amor é uma decisão quando, por exemplo, você tá doente. Eu já tive situações assim. E a sua mãe cuida de você mesmo assim. Isso eu tô falando da minha mãe, tá? Mas pode ser em qualquer situação. Às vezes ela não vai estar todo dia com aquela vontade de cuidar de você, porque tem as demandas dessa pessoa, né? Da outra pessoa. Mas ela faz aquilo porque ela te ama. Não é porque é obrigado, é porque ela te ama. A pessoa te ama tanto que às vezes ela vai deixar a dor dela de lado pra ir cuidar da sua. E ela decide te amar. Entende? Ela decide te amar, ela decide estar com você. E essa parada é muito forte. É muito forte. Por isso que eu acho que o amor é uma decisão. Por exemplo, não é toda vez que eu tenho vontade de estar aqui falando no episódio ou trazendo algo. Tem semanas que eu não consigo, tem semanas que eu não tô afim, sabe? Mas por amar muito isso aqui e saber que ele ajuda algumas outras pessoas, por amar muito tudo isso aqui, eu acabo fazendo. Porque acho que tem uma frase que é o amor faz você fazer coisas que a obrigação não faria. Não deixaria você fazer. E muitas vezes, como eu falei, você deixa de lado toda uma demanda sua para cuidar daquela pessoa que você ama. Então por isso que eu acho que o amor é uma decisão. Você decide amar aquela pessoa. Por exemplo, quando você vai casar com alguém, ou namorar com alguém, você diz não para todas as pessoas que estão ao redor que poderiam ser alguma coisa. Você poderia ter alguma coisa com ela. Porque você está decidindo dizer sim para aquela pessoa especificamente.
você fala, puxa, eu te amo tanto, te quero tanto, que eu digo sim pra você. E aí você acaba dizendo não pra todas as pessoas. Mas essa decisão de dizer não é ruim, porque você tá decidindo aquilo pra ti é bom. Você decide aquela situação, você decide estar com aquela pessoa. Não é ruim fazer essa decisão, porque você ama aquela pessoa. Então, tipo, não é uma obrigação. Ou tipo, nossa, olha o que eu perdi aqui. Não, você não perdeu nada. Você tem algo que vale muito mais dizer sim do que aceitar todas as outras propostas que possam vir. Por isso que eu acho que o amor é uma decisão. E eu tava pensando muito sobre isso. Sobre o amor como decisão no nosso dia a dia. Nas nossas relações do dia a dia, né? Bom, e aí citando um pouco minha irmã aqui, não abrindo tanto a situação, mas essa semana a gente teve uma conversa bem legal e, enfim, a gente também não consegue conviver todo dia junto, porque ela não mora aqui comigo, enfim. Então, ali por mensagem a gente declarou de várias formas que a gente se ama, né? Então, seja na forma de dar perdão um pro outro e conversar um com o outro, mas foi uma decisão estar ali naquela conversa, estar ali com ela e dizer aquelas coisas pra ela, coisas que a gente precisava conversar, enfim, como irmãos, e que eram mais profundas do que qualquer situação do dia a dia, sabe? E ali a gente decidiu ter aquela conversa, decidiu se amar e liberar os perdões que precisavam ser liberados, enfim. E nada mudou na nossa relação. Porque, como eu falei, a gente se ama. E quando a gente ama, a gente faz de tudo pelaquela pessoa. E aqui eu tô falando, tá, de relações saudáveis, não tô falando de relações que te deixam mal, tá? Aqui eu tô falando de relações saudáveis. Então, quando você for amar alguém, saiba que isso é uma decisão. Você está decidindo amar aquela pessoa. Então, enfim, eu não sei se vai fazer sentido esse episódio pra todo mundo, tá? Talvez as pessoas que escutem esse episódio pensem, poxa, não tem nada a ver com o que ele tá falando. E tá tudo certo também, tá? Mas eu acho que fazia sentido falar sobre isso, porque foi algo que mexeu comigo assim na semana. Então, o que eu trago aqui pra vocês é isso, que o amor é uma decisão. E aí você decide o que você quer fazer com essa decisão sua. Que amor você tá decidindo. Tá bom? Forte abraço pra vocês. Fiquem bem. E se precisarem de algo, tem meu chat aí, pode chamar, tá? No Instagram, enfim. Meus amigos também, mando um grande abraço aí no final desse episódio, tá? Fiquem bem.